Seja bem-vindo a mais um culto da UAI. Que você possa louvar com a gente nessa noite. Tudo aqui é para a glória de Deus. Então em casa, aumente o volume da sua caixa de som, empurra o sofá para o lado, chama a tua família e louva com a gente. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se precisa eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei e persistirei. Sigo em frente ao mundo, eu não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, oh, oh, oh. 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 Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, sua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, o que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que a tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, sua presença está aqui. Eu sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Há outro na fornalha,
andando junto a mim. Haverá outra em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo.
como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar da palavra de Deus aqui. É um privilégio muito grande, de verdade. E nessa noite eu queria trazer uma mensagem sobre uma reflexão sobre um tema que eu gosto muito de falar. Um tema que Deus colocou no meu coração e que queima dentro de mim e que eu senti que era necessário que eu viesse aqui falar com vocês. Eu estava em uma grande indecisão do que eu deveria falar, mas na verdade esse tema já estava no meu coração há muito tempo. E é algo que de certa forma é um pouco difícil de falar, porque é muito além do nosso entendimento, mas que é necessário ser dito. E eu quero falar aqui um pouco sobre o Espírito Santo. Eu vejo na nossa geração uma geração que banaliza muito o Espírito Santo. Eu vejo na nossa geração uma geração que tem uma ideia errada, às vezes, do Espírito Santo também. Eu já conheci muitas pessoas que viam o Espírito Santo como o terceiro da Trindade, que colocavam uma hierarquia na Trindade e o Espírito Santo era o último ali. Primeiro a gente precisa tirar essa ideia da nossa cabeça de que a Trindade tem alguma hierarquia. A gente precisa entender primeiramente isso. Isso é um ponto muito importante. E em segundo, que o Espírito Santo ele é muito mais essencial do que a gente imagina que ele seja. E eu creio que se todo mundo tivesse o entendimento, eu não digo nem o completo entendimento, porque é algo, como eu disse no começo, vai muito além, é até difícil de falar porque vai muito além do nosso entendimento. Mas se todo mundo tivesse entendimento, mesmo com a nossa capacidade, nossa pouca capacidade de entender as coisas, se todo mundo tivesse se todo mundo entendesse isso, a gente com certeza não viveria a espiritualidade que a gente vive hoje. A gente vive uma geração que tem uma espiritualidade muito rasa e que precisa ouvir mais sobre o Espírito Santo, precisa entender mais sobre o Espírito Santo, precisa viver um relacionamento com o Espírito Santo. E eu vejo que é algo que é muito pouco pregado e que é necessário que a gente entenda. A gente não pode primeiramente banalizar o Espírito Santo, porque o fato de eu estar falando aqui sobre Deus, estar falando aqui sobre o Espírito Santo, vem do Espírito, o Espírito me capacita a isso. E você estar ouvindo o que eu estou falando também vem do Espírito. Eu fazendo o estudo aqui, que eu trouxe, que eu vou trazer na verdade, a leitura que eu fiz da Bíblia, o que eu estive refletindo sobre veio do Espírito. Então a gente não pode de forma alguma banalizar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é extremamente essencial. A gente vive na era do Espírito Santo, no qual o Espírito Santo ele habita em nós, ele nos proporciona isso. E antes de eu falar que tudo que eu quero falar, eu acho que é importante primeiro a gente entender o que é o Espírito Santo. Não tem como eu sair falando sem falar um pouco de o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele de uma forma muito resumida e muito simples de se entender, ele é basicamente Deus em nós, digamos assim. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que na Trindade cada um tem a sua, digamos que a sua função ali. Deus Pai, ele é Deus sobre nós. Jesus, ele é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. E o Espírito Santo, ele é Deus em nós, ele está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele age desde o começo, desde o Antigo Testamento. Como ele faz parte da Trindade, ele está ali desde sempre. Só que hoje a gente vive uma forma diferente, um relacionamento diferente com o Espírito Santo que os profetas viveram, por exemplo. Os profetas, eles não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje de viver uma vida ao lado do Espírito, na verdade, junto com o Espírito, visto que o Espírito Santo está dentro de nós. Os profetas, eles recebiam o Espírito Santo, que os dava discernimento, os inspirava para escrever, inspirava para falar ao povo, que ia até eles, mas após deixar ali o que ele foi falar, ele voltava, o Espírito ele voltava, ele não habitava ali. O Espírito não habitava nos profetas. Tanto que a gente vê em Salmos que Davi, ele clama, se eu não me engano é Davi, Salmo 51,
ele clama para Deus que Deus não retire dele o seu Santo Espírito. Porque naquele tempo, naquela época, o Espírito ele vinha, como eu disse, depois ele saía. Mas a partir da ressurreição de Jesus, a gente tem uma ideia diferente do Espírito Santo. A gente lê lá em João 16:7. Abre aí. Calma aí, deixa eu abrir aqui também. Vamos lá. Então tem como para abrir? João 16:7, que fala o seguinte: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente vê o próprio Jesus dizendo que é melhor que ele vá, porque aí ele vai poder enviar o Consolador que vai habitar junto de nós. O Espírito Santo, a partir do momento que Jesus ele ressuscita, o Espírito Santo desce até nós e habita em nós. E é um privilégio muito grande a gente poder viver isso, a gente poder viver esse tempo no qual a gente tem o Espírito disponível, no qual a gente pode simplesmente deitar na nossa cama, falar "Oi, Pai", e a gente já vai saber que estamos na presença do Pai. Pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo. E isso é algo incrível. E eu quero trazer aqui algumas coisas que o Espírito nos proporciona, digamos assim. Algumas coisas que o Espírito nos traz. Algumas consequências do Espírito Santo. Porque lá em Tiago diz que uma vida sem o Espírito Santo, uma vida sem o Espírito é morta. Não há vida sem o Espírito. Então o Espírito ele nos vivifica. Ele nos permite viver. E eu queria trazer aqui alguns pontos de algumas coisas que o Espírito Santo ele nos proporciona. O primeiro ponto é que o Espírito Santo ele nos convence. O Espírito Santo ele não nos convence apenas do nosso pecado, mas ele também nos convence da nossa identidade. Quando a gente vê aqui em João, que eu acabei de ler, João 16, no versículo 8 diz o seguinte, deixa eu achar aqui: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O fato de nós nos reconhecermos como pecadores, nós nos arrependermos, vem do Espírito Santo. Aquela tristeza que você sente após pecar, aquilo que você se entristece, que você se sente às vezes até sujo após o seu pecado, é um ato do Espírito Santo. O Espírito ele lhe convence do seu pecado. Ele mostra em você uma necessidade. Da mesma forma que nós necessitamos comer, nós necessitamos beber, nós também necessitamos de Deus. E o Espírito Santo ele vem até nós, ele nos mostra, ele nos convence disso. Ele nos convence que nós somos o pecado. A nossa natureza ela é pecaminosa. Mas vai muito além de só nos convencer do pecado, o Espírito Santo também nos convence da nossa identidade. Em Romanos 8,15, calma aí que eu vou abrir aqui também, porque, né? Vamos lá, calma aí. Em Romanos 8,15 fala: vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A gente recebe o Espírito que nos mostra a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, como adotados por Deus. E isso é uma coisa muito linda, porque a gente vê que não para apenas em nós nos reconhecermos como pecadores, mas além disso, nós também nos reconhecemos como filhos. Esses dois convencimentos que vêm ao nosso coração são do Espírito Santo, são ações do Espírito. O segundo ponto é que o Espírito ele nos atrai também. A nossa natureza ela é pecaminosa. Por exemplo, a gente vê isso desde o Éden. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, eles fugiram, eles tentaram fugir de Deus. Eles tentaram se esconder, eles se cobriam ali, eles se constrangiam ali. Porque o pecado ele nos constrange. O pecado ele busca nos afastar. O pecado ele nos faz querer fugir. Mas o Espírito Santo ele nos atrai. O Espírito Santo ele nos chama. Se eu não me engano, em Romanos também diz que não há um justo que se quer. Em Salmos diz que não há quem faça o bem. Então a gente vê que o ser humano ele não tem capacidade nenhuma de buscar a Deus.
visto que a nossa natureza ela é pecaminosa. A gente nasceu do pecado, a gente veio do pecado. O primeiro pecado lá do Éden traz consequências para a nossa vida até hoje, e isso é inevitável. Uma criança de, 3 anos, ela já peca, porque ela tá lá, pode ser uma criança egoísta, pode ser uma criança, qualquer coisa. Por quê? Porque a natureza dela é o pecado. A criança ela não tem ideia do que é o pecado. A criança não tem ideia de o que é Deus muitas vezes. Mas a nossa natureza, a gente nasce com isso. A gente já nasceu com o pecado. E o pecado, ele age em nós durante a nossa vida. Como eu disse, isso é inevitável. Enquanto nós tivermos a nossa carne, vai continuar sendo inevitável. Só que o Espírito Santo, ele nos atrai, ele nos chama. Não somos nós que buscamos a Deus, é Deus que nos chama. O Espírito, ele nos leva. Existem muitos deuses aí que dizem e tal, e realmente todos esses deuses que outras pessoas acreditam são deuses relacionais também. Mas o Deus que nós cremos é um Deus que não exige de nós irmos até Ele. É um Deus que vem até nós. É um Deus relacional que vem até nós, que chama os seus filhos. E isso é uma coisa linda. E o Espírito, ele nos chama. O Espírito, ele nos atrai até Deus. O Espírito, ele nos leva até o Pai. Terceiro, o Espírito, ele também nos consola. Como eu li também em João. Cadê? Deixa eu abrir de novo que eu fui em Romanos. Tem que voltar para João agora. Calma aí, gente. Paciência, vamos lá. João. Ok. João 14:16. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. João. Aqui. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Aqui diz conselheiro, tem outros que falam consolador. Mas o terceiro ponto é que o Espírito, ele nos consola. O Espírito, ele nos refugia. Jesus, ele fala da sua morte inúmeras vezes nos evangelhos. Ele fala que seria necessário que ele morresse, mas ele não ia deixar os discípulos sem direção. Não ia simplesmente deixar os discípulos ali. Porque eu fico imaginando a dor dos discípulos ao ver o seu mestre sendo crucificado. Ainda mais pelo fato de que eles sabiam que Jesus não merecia aquilo, que não era justo aquilo. Então, Jesus, ele sabia dessa dor que os discípulos viriam a sofrer. Jesus, ele sabia do que os discípulos iriam passar. Mas ele continua com seu cuidado. Jesus, ele não só cuida dos discípulos nesses anos que ele passou junto, mas quando ele morre, quando ele ressuscita, ele continua cuidando dos discípulos ao enviar o Consolador. O Consolador que pode nos consolar até hoje, que nos consola até hoje. Jesus, ele enviou o Consolador ali, mas que continua nos consolando até hoje. Hoje nós temos refúgio. Hoje a gente pode ter alguém para realmente nos consolar. Ou como diz aqui, o conselheiro também para nos aconselhar. Então, a gente vê o cuidado de Jesus ao enviar o Espírito Santo para consolar os discípulos. E o cuidado que permanece até hoje, no qual ainda consola a nós. O quarto ponto é que o Espírito Santo nos capacita. E eu acho isso muito bonito, de verdade, porque a gente vê alguns exemplos na Bíblia disso. A gente vê, por exemplo, Pentecostes em Atos 2, que é a primeira manifestação do Espírito Santo depois que Jesus ele ressuscita, que Jesus ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém por algum tempo. E então, o Espírito Santo ele desce ali e age de diversas formas naquele lugar. E a partir dali a gente começa a ver o start da igreja, digamos assim. É o primeiro capítulo, um dos primeiros capítulos de Atos, o segundo capítulo de Atos. Mas então depois a gente começa a ver que a igreja ela começa a crescer. Então o Espírito Santo precisou do agir do Espírito Santo para a igreja ela se capacitar e ela poder começar. Para poder começar a obra. Da mesma forma a gente também vê no batismo de Jesus. Jesus, ele só começou o seu ministério a partir do momento que ele se batizou. E no batismo de Jesus, o Espírito Santo ele desce como uma pomba.
A gente vê uma revelação linda da Trindade ali no batismo de Jesus. Jesus nas águas, o Espírito como uma pomba e Deus Pai como uma voz que diz que você é o meu filho amado em quem eu me agrado. E então a gente vê que Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo ele desce, reveste ele pode começar a sua caminhada, ele pode começar o seu ministério, ele realmente se capacita para começar. Então ele é levado para ser tentado. E o que capacita ele para resistir à tentação também é o Espírito Santo. Da mesma forma que o que capacita a igreja para lutar pelas diversas coisas que aconteceram ali, pelos diversos desafios, digamos assim, que a igreja passou, porque se você lê Atos, você vê várias coisas difíceis que os discípulos passaram, muito difíceis. Se eu não me engano, quase todos os discípulos foram mortos, menos João, que foi morto por causas naturais, pela velhice. Mas cada um deles foi perseguido e passou por diversas coisas, mas que eles só foram capazes de passar, porque Jesus os capacitou. O Espírito Santo os capacitou, E a partir do momento que o Espírito Santo ele nos capacita, a gente pode começar a evoluir o nosso ministério, a nossa caminhada. Eu tô aqui falando porque o Espírito Santo ele me capacita isso. Quando você fala de Jesus para alguém é porque o Espírito Santo ele te capacita a isso. Então tudo que a gente faz vem da capacidade que o Espírito Santo nos dá. E por último, o Espírito Santo ele nos leva até Deus. Ele leva a nossa oração até Deus. Diz que o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo ele faz com que a nossa oração chegue até Deus, porque sem o Espírito Santo isso não seria possível. Por exemplo, no Antigo Testamento, como eu disse que o Espírito Santo não habitava neles, eles precisavam ir para um templo para poder orar, um templo santo. Porque hoje a gente pode ter o Espírito Santo que simplesmente leva. Naquele tempo não existia, então eles precisavam ir a um lugar santo para falar com Deus. E isso é uma coisa muito bonita, gente, porque a gente vê uma grande prova de amor. Jesus tem enviado o Espírito Santo, Deus tem enviado o Espírito Santo, é uma grande prova de amor. E eu quero finalizar aqui falando sobre isso, porque, sinceramente, é algo que queima o meu coração. É algo que me motiva. Quando a gente entende mais sobre o Espírito Santo e a gente permite com que o Espírito Santo habite dentro de nós, a gente se alegra. A gente se alegra a adorar, a gente tem uma vida de oração, a gente se alegra em estar com Deus. E é muito bonito porque Deus ele não só enviou o seu Filho, ele também enviou o seu Espírito. Deus ele não deixou a gente desamparado, ele não nos deixou desamparado depois que Jesus ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito porque ele sabia que seria necessário. A gente ia precisar do Espírito Santo. E a gente não seria absolutamente nada sem o Espírito Santo hoje. Como eu disse no começo, me entristece ver que existem pessoas que banalizam o Espírito Santo. Ver que existem pessoas que não dão tanto valor a isso, porque simplesmente, também como eu disse, o fato de eu estar falando aqui é o Espírito Santo falando através de mim. Eu orar é o Espírito Santo intercedendo. Então tudo vem do Espírito, a gente precisa dar mais valor para o Espírito Santo, a gente precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa agradecer todos os dias a Deus por ter o Espírito, porque simplesmente o fato de estarmos falando com Deus vem dele, vem do Espírito. E as manifestações que a gente vê do Espírito Santo na Bíblia, às vezes a gente vê como coisas muito distantes, mas é dito que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. O Espírito que teve o poder para ressuscitar Jesus, ele pode habitar dentro de mim e dentro de você nesse momento. Então, é isso. Eu finalizo aqui falando para não banalize o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo de lado ou crie uma hierarquia na sua cabeça. Faça o Espírito Santo ser talvez o terceiro, porque é o Pai, o Filho e o Espírito. Isso não existe. Isso não existe. Simplesmente o fato de você buscar a Deus não vem de você, vem do Espírito. Então a gente precisa valorizar mais o Espírito Santo. A gente precisa. Eu queria encerrar orando.
pra gente poder fazer o que vocês têm que fazer aí, sei lá, já jantou, vai jantar, enfim. Vamos orar antes da gente terminar. Quero orar para que você possa reconhecer esse poder do Espírito Santo na sua vida. Enfim, oremos. Senhor Deus e Pai nosso, muito obrigada, Deus, muito obrigada pelo privilégio que nós temos aqui de ouvir a Tua Palavra, Pai. Muito obrigada porque o Senhor direcionou cada um que está aqui, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o coração dessa pessoa, Pai. Eu creio que o Senhor falou ao coração dessa pessoa, Deus. E que tudo que ela ouviu hoje, Pai, ela possa continuar agindo dessa forma, que ela possa colocar em prática na vida dela, Pai, durante toda a semana, Deus. O Senhor diz que devemos ouvir, receber, aprender e praticar. E que a gente venha a praticar tudo aquilo que a gente aprendeu, Pai. Que a nossa semana ela seja uma semana que adore a Ti, Deus. Uma semana que a gente possa viver junto do Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito ele nos direcione durante toda essa semana, Deus. E que o Senhor esteja a cada dia mais revelando mais de Ti, Pai. A gente quer mais de Ti, Deus. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a família de cada um aqui, Pai, a casa de cada um aqui, Deus, a semana de cada um aqui, Pai. E que seja tudo conforme a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. É isso, gente. Que vocês tenham uma ótima semana. Como eu disse, que vocês coloquem em prática tudo que aprenderam nessa noite e que fiquem com Deus. Abraçou com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e perdoado sou, sua graça me abraçou, meu pecado apagou, graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em Teus braços estou. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e perdoado sou, sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou,
morte triunfou, e na graça estou, e na graça estou, e na graça estou, e na graça estou. Fala galera, se Deus falou alguma coisa no seu coração durante esse culto, ou se você tem alguma dúvida, o nosso Instagram tá aberto pelo direct para você poder perguntar qualquer coisa que você quiser, comentar alguma coisa, @uainarede, vocês podem seguir a gente lá. Também temos o nosso ministério de evangelismo, @TheWaySocial, nós fazemos conteúdos semanais lá e tem muita coisa boa, sugiro que você siga. Também temos a nossa banda, @R828oficial, sempre postamos conteúdos em todos os Instagrams da UAI, peço que vocês sigam a gente e é isso. Boa semana, fiquem com Deus.